Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom, famílias, crianças? Mais uma vez estamos juntinhos aqui. Hoje a nossa aula é da lição 10. Pegue a sua revista, a sua Bíblia, que nós vamos começar a nossa aula. Dá um pause aí e vai lá pegar. Bom, então, gente, antes de começar a nossa aula, eu quero orar, né? Para nós pedirmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas e a nossa aula, tá bom? Feche os seus olhinhos e vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque Tu és o dono do nosso coração, da nossa vida, porque, Senhor, Tu, Senhor, nos mostra o caminho, nos fala, Senhor, através da Tua palavra, Deus, os Teus ensinamentos, ó Pai, que estão todos, Senhor, nos livros da Bíblia, Senhor. Ó Pai amado, quando Tu falas conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Ó Pai amado, e mais agora, Senhor, que estamos, ó Deus, no momento, ó Deus, que precisamos ficar em casa e aguardar, Senhor, tudo se normalizar. Pai amado, abençoe a nossa aula, fica, Senhor, conosco, que a Tua palavra, Senhor, viva e eficaz, entre, Senhor, nos corações que estão ouvindo esta mensagem. Me abençoa para que eu possa transmitir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a todos eles. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês lembram da aula passada? A nossa aula fala ainda sobre Paulo. Vocês lembram que na aula passada vocês falaram que Paulo ia para Damasco para prender e matar os cristãos e ele teve encontro com Jesus no caminho e ele ficou cego. Depois que Paulo ficou cego e ele foi curado, a cegueira dele foi embora, ele se tornou uma nova pessoa, ele creu que Jesus era o Messias. Então, começando a nossa aula da revista da Sala Esther, na lição 10, nós temos lá Paulo, um missionário, tá? Então, essa é a liçãozinha aqui, ó. Paulo, um missionário. Então, o que aconteceu? Quando Paulo se converteu, as pessoas ainda não acreditavam. Esse vai ser o nosso Paulo, tá bom? De hoje. As pessoas não acreditavam que ele tinha aceitado Jesus. Então, como ele era mau, né? Ele prendia os cristãos e queria matar, ele perseguia mesmo. Como ele era mau, as pessoas demoraram para acreditar que ele tinha sido convertido, que ele tinha mudado, que ele não era mais a mesma pessoa. Então, pelas ruas das sinagogas, ele começou a falar para todo mundo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido, que ele foi enviado por Deus para nos salvar. Então, ele começou a falar de Jesus. Só que os judeus que concordavam com ele antes dele ser convertido falaram assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Paulo? Ele está falando de Jesus agora. E começou a todo mundo, um zum falando, um monte de gente comentando. E aí, o que acontece? Os judeus descobriram que ele realmente havia se convertido, que ele tinha recebido Jesus no seu coração. Então, eles ficaram felizes? Não, ficaram muito bravos, ficaram furiosos. E aí, o que aconteceu? Os judeus queriam matar Paulo. Quando os cristãos que já acreditavam que ele era uma nova pessoa, que ele tinha mudado,
os cristãos descobriram que os judeus estavam tramando, que eles estavam planejando. O que que era? Matar Paulo. E aí eles falaram assim: Paulo, vem aqui que nós vamos esconder você. Nós vamos abrigar você, vamos esconder você, não vamos deixar ninguém te ver, porque nós queremos te ajudar. Aí, a cidade que ele estava era Damasco. E Damasco era uma cidade que tinha um muro em volta de toda a cidade. Só tinha um portão para entrar na cidade. Então eram muros muito altos e a cidade era cercada. Então, toda noite, os guardiões lá, as pessoas, né, que ficavam lá para guardar a cidade, fechavam os portões à noite para ninguém invadir, né, para não acontecer nada com eles lá dentro, e depois, durante o dia, eles abriam o portão de novo. Aí, o que aconteceu? Sabendo disso, os amigos de Paulo chegaram uma noite e falaram: Paulo, é agora. Tivemos um plano. E o que aconteceu? Eles pegaram Paulo e colocaram Paulo dentro de um cesto. Colocaram Paulo dentro de um cesto. Falaram: Paulo, à noite nós vamos descer você. Nós vamos subir no muro, vamos colocar você no cesto e você vai descer para o lado de fora da cidade. Então, foi isso que aconteceu. Eles colocaram Paulo num cesto e ele conseguiu escapar. Conseguiu escapar e ele foi para trabalhar num lugar chamado Antioquia, que fica na Síria. E os seguidores de Jesus foram nesse lugar, nessa cidade, chamados pela primeira vez de cristãos, porque seguiam a Jesus Cristo. E aí, o que aconteceu? Ele, quando foi para Antioquia, encontrou com um pastor. E esse pastor era Barnabé. E Barnabé falou assim: vem comigo, vem comigo, Paulo, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos falar de Jesus juntos. Então, um dia, quando a igreja estava orando, ele cuidava dessa igreja junto com Barnabé, o Espírito Santo falou que devia enviar os dois, Paulo e Barnabé, para pregar o evangelho em lugares distantes por todo o mundo. E aí eles foram obedientes e ouviram o chamado de Deus. Lógico que eles teriam muitas perseguições, muitos perigos, muitas aventuras e muitas conversões também. Muitas pessoas iriam aceitar Jesus. E assim eles começaram um trabalho missionário. Então, hoje em dia, nós temos missionários que trabalham também? Sim, nós temos. E esses missionários, por enquanto que nós estamos nas igrejas, falando para as nossas famílias, amigos de Jesus, eles estão, muitas vezes, sem a família deles. Eles estão andando em alguns lugares para evangelizar. Então, pode perguntar para o seu pai e para sua mãe, caso contrário, você pode falar com a gente também, que existem muitos missionários fazendo isso. E nós, dentro da nossa casa, podemos ser missionários. Você pode ser um mini missionário, falar de Jesus, né? Fazer as coisas que Jesus pedia, ser obediente. Se você fizer as coisas que agradam a Deus, você está agradando a Jesus também. E você ser obediente, fazer as suas atividades, ser uma criança educada, prestar atenção, isso tudo ajuda muito. E na igreja, as atividades
que a gente propõe para as crianças, você pode participar, tá? E aí, nós temos a atividade, que é a seguinte: na sua revista, na página 20, você vai achar um caça-palavras, o nome de alguns companheiros de Paulo nas viagens missionárias. Então, você vai ver o nome das pessoas aqui e vai achar aqui. Aí você pinta o nome colorido ou de uma cor só e vai riscando para você saber que você já achou. Na parte de baixo, escreva o que está acontecendo na cena ao lado. Foi o que eu mostrei ali, né? De Paulo descendo. Então, o que aconteceu? Por que foi que ele desceu aqui, nesse cesto? Você vai escrever aqui. Ele desceu no cesto, por quê? Aí você escreve, tá bom? Na página 21, nós temos o desenho, que você vai pegar e marcar aqui, ó. Ligar os pontinhos para você descobrir qual que é o transporte que Paulo usou em muitas das suas viagens. Hoje nós temos carro, avião, tem um monte de coisa, né, de transporte. Mas naquela época, o que ele usou? Daí você vai ligar os pontos e vai pintar o desenho bem bonito. E embaixo, hoje nos nossos dias, nós também temos missionários, né, que são pessoas que viajam para falar de Jesus. Você conhece algum missionário? A Aninha quer conhecer também, por isso escreva um pouco sobre ele. Então, se você conhece algum missionário, você escreve aqui o nome dele, a cidade, onde ele trabalha, em que região e o que ele faz. Tá bom? Então é isso, crianças. Eu quero que vocês façam a lição, a atividade e decorem o versículo. Qual que é o versículo? Está em Mateus 16:15. Desculpa, Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu quero que vocês decorem esse versículo e mandem aqui pra gente no grupo, tá bom? Crianças, amei estar com vocês. Um beijão e fiquem com Deus. Tchau!